Nesse vídeo nós vamos falar para você sobre gatilhos mentais e os 5 gatilhos mentais mais poderosos para a sua comunicação. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso Talks da Agência Impulsione. Eu sou o Gabriel Rocha e estou aqui com o Fabiano Martins. Nós somos os sócios aqui da Agência Impulsione e você que já está nesse vídeo, não deixe de se inscrever no nosso canal, já deixar o seu like e fica com a gente que você vai aprender os 5 gatilhos mentais mais poderosos para a sua comunicação. E aí, Fabiano, conta pra gente um pouquinho mais sobre essa história dos gatilhos mentais e os 5 gatilhos mentais mais poderosos para a gente usar aqui na nossa comunicação. Bom, antes de falar dos 5 gatilhos mais poderosos, vou explicar um pouquinho, resumidamente, o que são os gatilhos mentais. Você encontra muito material pela internet, né, sobre os gatilhos mentais, muitos vídeos, mas nesse vídeo a gente vai querer resumir esses 5 gatilhos que não podem faltar na sua comunicação. Gatilho mental, ele é usado para ativar as emoções das pessoas, né? É cientificamente comprovado que esses gatilhos funcionam diretamente nessa emoção, né? O nosso cérebro é dividido em sistema racional e o sistema emocional, né? O neocórtex e o sistema límbico. Então, o gatilho vai direto no sistema límbico, que é o sistema lá onde ativa as emoções, né? Os gatilhos mentais faz com que nós prestemos atenção nas pessoas, né, com que a gente está se comunicando, e também nos faz tomar decisões, né, decisões rápidas, porque atinge o emocional e a gente tende a tomar as decisões rápidas, né. O primeiro gatilho que eu quero falar é o gatilho da história, né, e para isso eu vou contar uma história para vocês, né. É uma história verdadeira que quando a gente estava preparando aqui, eu lembrei, né? E eu já vou atingir com essa história 2 gatilhos mentais muito importantes, né? Eu costumo acordar cedo pela manhã, né? Tenho esse costume de acordar cedo porque a manhã para mim é muito mais produtiva. Depois do almoço eu tô com bastante sono, então eu costumo fazer quase tudo pela manhã. E eu deixo a mesa do café preparada à noite, antes de dormir. Lá para umas 9h30, 10 horas eu começo a preparar a mesa do café, né? E deixo tudo prontinho para no outro dia não fazer barulho e não acordar a minha filha e minha esposa. E esses dias eu fui dormir cedo, né? Tava cansado, fui dormir bem cedo e esqueci de preparar a mesa do café, né? E quando eu acordei no outro dia, a mesa estava preparada. Né? Tava lá os pratos, tinha até flor, né? E aí depois eu descobri que foi a minha filha, de 7 anos, que preparou a mesa do café da manhã, né? Eu tô contando essa história porque a história é um gatilho mental muito poderoso. Ela faz com que a gente se engaje, né, com as pessoas, a gente cria essa relação mais próxima, a gente desperte a atenção da pessoa, a pessoa para escutar realmente o que a gente tem para contar, né? A gente se conecte. E o gatilho da reciprocidade, né? Acho que você falou até um pouco já, né, do gatilho no outro vídeo, dos gatilhos mentais. Por que o gatilho da reciprocidade? A minha filha de 7 anos viu que toda noite, às 9h30, 10 horas, eu começo a arrumar a mesa do café da manhã. Né? E isso foi automático para ela de querer retribuir, né? Então, meu papai toda noite está aqui arrumando a mesa do café da manhã. Ele estava muito cansado, foi dormir e esqueceu. Então, ela fez isso naturalmente, né? E a reciprocidade é muito interessante porque tem que ser algo realmente natural, né? Você entregar conteúdo de valor. Vamos falar mais focado no marketing, né? No marketing digital. A reciprocidade você ativa nas pessoas quando você começa a entregar conteúdo, sem pedir nada, né? Então é muito importante você entregar conteúdo sem pedir, deixar que as pessoas ajam naturalmente, sendo recíprocas com você. E quando você vai fazer na criação desses conteúdos, você indica
que a gente sempre utilize os gatilhos mentais da história e da reciprocidade nessa criação de conteúdos, ou tem alguma frequência? Quais conteúdos são mais específicos para a gente utilizar esses gatilhos? O que você indica? Não sei, nem sempre a gente precisa usar os gatilhos da história, da reciprocidade e os outros que eu vou falar, né? Isso tem que ser uma coisa natural, automática. De preferência, sempre use gatilhos mentais. Mas se você tentar usar todos os gatilhos, pode ser que fique muito forçado também o nosso conteúdo, né? A galera começa a perceber que, nossa, todo post tem sempre uma historinha, tem sempre... E tem que ser natural, né? Natural. O gatilho da reciprocidade a gente pode ativar entregando muito conteúdo de valor. Entregar conteúdo gratuito que as pessoas vão falar, nossa, mas ele está entregando tanto conteúdo de graça, né? Esse conteúdo de valor, o que seria esse conteúdo de valor para a audiência entender especificamente? O que seria? Depende muito do nosso nicho também, né? Seria um ensinamento, seria um e-book, um curso gratuito, um mini curso gratuito. Conteúdos que transformam a vida. Conteúdos que transformam a vida das pessoas que estão nos seguindo, né? Voltando no gatilho mental da história, né? Desde pequeno nós somos ensinados a aprender com histórias, né? O homem é sedento por histórias, né? E até pegando assim, Jesus nos ensinava com parábolas, né? Se você for pegar, eu lembro quando eu era pequeno, eu falava pra minha mãe assim, o que eu mais gosto da missa é quando tem as historinhas, né? E a historinha que eu tava me referindo era na hora do evangelho, né? Que tem a parábola, né, de Jesus. Então eu adorava, porque pra mim era uma historinha, né? E Jesus se conectava com as pessoas, faziam as pessoas entender melhor o que ele queria dizer, a mensagem, através de parábolas. Parábolas são pequenas histórias, né? Então também é um outro gatilho muito poderoso. Só que esses gatilhos mentais, né, principalmente o da história, ele tem que ser usado com integridade, com verdade, né? Você não vai conseguir se conectar se a história não for verdadeira, né? Então use com integridade, use realmente se a história for verdadeira, senão você não vai conseguir se conectar à sua audiência. O terceiro gatilho poderoso, o gatilho da autoridade, né? Antigamente, né, há uns tempos atrás, não tão longe do nosso tempo, para a gente criar autoridade era muito difícil, né? Quem tinha autoridade? Quem aparecia na televisão, quem aparecia no jornal, um escritor, quem publicava um livro. Hoje a autoridade está muito mais próxima, né? É só você se utilizar das ferramentas certas, com conteúdo realmente impactante na vida das pessoas. Então a autoridade é muito importante que você publique assuntos relacionados ao seu nicho, né? E com frequência. Não adianta você publicar um mês, no outro mês você não publicar, você publicar uma semana, na outra semana, não. Conteúdo de valor e de frequência, que você vai passar a ser autoridade naquele nicho, naquele mercado. Então, quando você diz que a questão da autoridade ela está muito mais próxima do nosso tempo, não significa que ela está mais fácil, correto? Correto. Ela está mais próxima, mas ao mesmo tempo não está mais fácil, porque como ela está próxima de muitas pessoas, então temos muitas autoridades, né? Em cada mercado, em cada nicho, cada vez mais aparece pessoas de referência, né? É só a gente hoje ver as nossas redes sociais, quantas lives não temos, né? Quantas pessoas famosas que nós temos, e tem pessoas que nem apareceram em televisão, né? E são super famosas, né? Com o seu canal no YouTube, perfil no Instagram. Pra gente ter uma facilidade, né? Entre aspas, pra gente ter essa autoridade, como eu já falei, a gente precisa publicar constantemente, mas a gente também precisa não só definir o nosso mercado e o nosso nicho, né? Se torna mais simples quando a gente vai mais para baixo ainda, mais profundo ainda no nosso subnicho, né? O que seria isso, né? Você ser autoridade no subnicho é mais fácil do que você ser autoridade no mercado, né? Vamos supor que você quer ser autoridade no mercado de artes. É mais difícil do que você ser autoridade no mercado de música, né? Se você for subnichando mais ainda,
pode ser mais fácil você ser autoridade em violão, né? Aí você pode subnichar mais ainda, você pode ser autoridade num estilo de violão. Violão de aço para country, por exemplo, né? Ou guitarra, subnicha, eu sou autoridade em guitarra para jazz, né? Ou guitarra rock. Então você vai conseguindo trazer essa mais autoridade assim, mais próxima, né, para você. Vou repetir, você vai conseguindo trazer a autoridade mais próxima para você, porque fica um pouco mais, vai não tendo tantos concorrentes assim naquele subnicho. Você se torna autoridade naquela parcela de mercado. Isso. Tem uma frase que é muito divulgada também no marketing, né, que é: se você quer vender para todo mundo, né, a gente já pode trazer isso para autoridade. Se você quer ser autoridade para todo mundo, você não é autoridade para ninguém. Se você quer vender para todo mundo, você não vende para ninguém. Muitos clientes nos procuram, né, o começo da jornada, eles sempre pensam que se subnichar eles perdem as vendas, né? É muito comum isso. Mas se eu for lá, eu sou guitarrista, mas se eu for só dar aula de blues, será que eu não vou perder todos os roqueiros, por exemplo? Não. Pelo contrário, você vai ter muitos guitarristas no mercado e você não vai conseguir se posicionar. Por consequência, você não vai conseguir vender, né? Você não vai conseguir ter muitas vendas, porque vai ter muito concorrente. Agora, se você vai lá no subnicho de blues, você vai ser autoridade e você conseguir fazer mais vendas. E isso significa que nada impede você se tornar autoridade futuramente nesse nicho mais amplo de mercado, né? Sim. Mas fazendo esse trabalho de degrau por degrau, com consistência, se tornando autoridade em pequenos subnichos para daí... Isso é uma estratégia muito usada também, né? Se torna autoridade primeiro naquele subnicho e depois vai escalando, né? Vai crescendo. Massa. O quarto gatilho mental poderoso é a prova social, né? Até peguei uma pesquisa aqui que fizeram, né? Geralmente pesquisa vem dos Estados Unidos, né? Então, essa também veio dos Estados Unidos. Foi feita uma pesquisa assim. Uma pessoa parou, ficou olhando para o céu na rua, né? E para ver quantas pessoas iam parar e ficar olhando também. Uma pessoa parou. 40% das pessoas que passavam também paravam para olhar. Aí depois colocaram mais uma pessoa para olhar. Então 2 pessoas olhando para o céu, né? E aí 60% das pessoas que passavam paravam para olhar. Depois pegaram 6 pessoas para ficar olhando para o céu, né? E 80% das pessoas paravam para olhar, né? Então esse é o gatilho poderoso da prova social. Nós queremos estar e fazer aquilo que a maioria das pessoas estão fazendo, né? Então, se eu vejo que aquele curso, que aquele conteúdo tem muitas pessoas assistindo, tem muitas pessoas comprando, eu também trago para mim que isso é importante, aquele curso é bom, aquele curso também vai transformar a minha vida, porque tem muitas pessoas adquirindo, né? Vale a pena investir. É a mesma coisa, né? Aquele exemplo de que a gente está com fome, morrendo de fome, e tem 2 restaurantes, um do lado do outro. Um tá lotado e o outro não tem ninguém. Isso é uma prova social. Você vai, mesmo com fome, querendo comer rápido, você vai pensar, vai ativar na sua mente assim: se aquele não tem ninguém, a comida não deve ser boa. Então eu vou mesmo esperando, mesmo que leve algum tempo, eu vou naquele que tá cheio, né? E como que a gente pode aplicar esse gatilho na nossa comunicação? Também sendo sempre os gatilhos com integridade, né? Sendo íntegro, mas a gente pode provar isso nas nossas redes sociais, nos nossos sites, a quantidade de alunos que a gente tem nos cursos, a quantidade de pessoas transformadas com o nosso curso, né? Por isso que é muito importante a gente sempre pegar testemunhos, né, das pessoas que passaram pelo nosso curso, pessoas que comentaram no nosso post, né? Pessoas que comentaram na nossa semana gratuita. Então, a gente printar isso, mandar por e-mail, a gente printar isso e publicar, né? Hoje tem muitas pessoas fazendo assim, uma publicação de um print do WhatsApp, uma outra pessoa agradecendo ela
pela transformação que o conteúdo gratuito ou pago gerou, né? Então isso é importante, isso é prova social. E aqui na agência, nesse processo todo, esse é um dos gatilhos que a gente utiliza muito. Sempre nos processos de pré-lançamento e lançamento, a gente prioriza muito esse feedback que a galera dá com relação ao produto para que, claro, aumente ainda mais essa prova social, né? Para a gente poder expor para as pessoas e, consequentemente, ativar esse gatilho nas pessoas que ainda não chegaram até esse produto. Então tem uma pergunta assim muito comum, né? E vou dar um exemplo aqui da nossa agência. Mas Fabiano, quando a pessoa não tem um curso, não tem um produto e precisa de uma prova social, né? Como que a gente gera isso, né? Geralmente a gente não tem uma prova daquele produto ainda porque o produto não foi construído. Né? Então o que a gente pega? Pega a prova e pega a referência, testemunhos da própria pessoa, do próprio produtor de conteúdo. Então vamos dar um exemplo prático, né? Um professor de flauta quer construir um produto online de flauta e não tem prova daquele produto, né? Então o que a gente faz? Nós pedimos aos alunos que já fizeram aula com o professor para falar da metodologia dele, como foi a transformação qual foi a transformação que ele teve, né, ao fazer as aulas com o professor, mesmo que esse conteúdo não seja online ainda, né? Massa. E isso é muito interessante porque você aumenta ainda mais a autoridade da pessoa, né? Então você, além de ativar o gatilho da prova social, você ativa o gatilho da autoridade do professor, né, como autoridade naquele assunto. Sim. 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 O quinto e último gatilho mental que você pode e deve aplicar nos seus conteúdos, e é muito poderoso, é o gatilho da escassez, né? Vou repetir de novo, vou ser redundante, aplique com integridade, né? Aplique se for verdade realmente, né? A escassez. O que é a escassez? Já ouviu aquela frase assim, eu só dei valor quando eu perdi? Né? Muito comum isso daí, né? Essa frase. E isso a gente pode aplicar na nossa comunicação, né? Por exemplo, um produto que nós temos apenas 30 vagas. Isso tem que ser verdade, isso tem que ser íntegro e isso gera um senso de urgência para a pessoa adquirir, né? Temos um produto aqui que a gente tinha 30 vagas porque a gente ia ter um suporte exclusivo para os alunos, um tipo de uma mentoria mensal. Então, para a gente fazer isso com qualidade, a gente estabeleceu uma meta de 30 vendas. E realmente nós vendemos 30 cursos, né? 30 inscrições. Então, você aplicar, né, esse gatilho é muito importante e gera porque a gente tem essa mania de protelar as coisas, né? Deixar para o último momento. O gatilho da escassez faz com que isso se torne urgente, né? Se eu não tomar uma ação agora, eu vou ficar sem. E ninguém gosta de ficar sem aquilo que a gente acha importante, né? Uma forma de você aplicar esse gatilho da escassez. Existem várias formas, eu vou dar alguns exemplos aqui. Se você lembrar de algum, você fala também, né? Gatilho da escassez do tempo, né? Então, nós vamos abrir esse curso e você tem 7 dias para adquirir. É o gatilho da escassez do tempo. Outro gatilho de escassez que você pode aplicar é de bônus. Então, quem comprar no primeiro dia vai ganhar um bônus de uma aula exclusiva, uma aula particular, uma mentoria, é o gatilho de bônus, né? Um outro gatilho é do preço de escassez, né? Os primeiros 10 que adquirirem um curso vai ter um desconto de 50%. Ou né? Quem comprar nesses 7 dias vai ter esse preço promocional também. Um preço promocional. E o outro gatilho que é o de número de vagas, né? Que eu já citei. Então você pode aplicar um gatilho que seja verdade, né? Que você realize isso mesmo. Você pode aplicar isso como até um benefício para o próprio aluno que está adquirindo aquele conteúdo, né? Você vai ter um acompanhamento mais de perto, a gente vai te dar uma atenção maior, né? Então aplique esses 5 gatilhos que você vai ver muito resultado na sua comunicação.
E é isso, pessoal. Nesse vídeo a gente aprendeu sobre os 5 gatilhos mentais mais poderosos, né, para sua comunicação, para sua audiência e para que tenham resultados, né, na sua comunicação. E nós aprendemos aqui também que só aplique-os se for íntegro você aplicar, né, e faça um trabalho com consistência, né, esteja presente na vida da sua audiência e que com certeza, somado a esses gatilhos, os seus resultados serão exponencialmente grandes. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho ali, a opção de todas as notificações, para que quando a gente postar, você receba todos os conteúdos. Não deixe de deixar o seu like, não se esqueça de deixar o seu like aqui, compartilhe esse vídeo com todo mundo e é nóis. É nóis.